recebeu uma proposta do Fenerbahçe para ir para o lugar do Mourinho. Eu imagino que para qualquer profissional do futebol, uma proposta da Europa balance. E a informação que saiu é que você nem quis ouvir, não quis abrir negociação com a equipe turca. Eu queria saber o quanto da sua identificação com o Flamengo, você que é torcedor do Flamengo desde criança, você que tem uma história como jogador e está construindo agora uma história como técnico, pesou na sua decisão de permanecer no Flamengo e recusar essa primeira proposta da Europa? Obrigado. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Este foi um trecho da entrevista coletiva de Felipe Luiz após a vitória do Flamengo sobre o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul, encerrando um longo tabu. O Flamengo não vencia desde 1997, portanto há 28 anos, a equipe gaúcha atuando naquele estádio, no Alfredo Jaconi, na Serra do Rio Grande do Sul. Quebrou o tabu, já tinha quebrado o tabu contra o Bragantino, que também não perdia para o Flamengo atuando em Bragança Paulista. E o Flamengo segue com o Felipe Luiz tentando o título de campeão brasileiro ou da Libertadores, quem sabe até ambos. Mas o técnico já foi procurado, já foi sondado, já teve proposta, poderia deixar o Flamengo. O Flamengo, queira ou não, terá que pensar o quanto antes, já projetar, imaginar quem poderá substituir Felipe Luiz, porque a sua saída do comando técnico do Flamengo é uma questão de tempo. Resta saber quanto tempo. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da GoCase. Na GoCase você compra produtos de alta qualidade, licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro. Por exemplo, a garrafa Fresh, que pode ser inclusive personalizada com o seu nome. Essa aqui, olha a base de silicone que bacana. Os preços todos você encontra aqui na descrição do vídeo. Aqui a garrafa Urban, também, muito bacana, também personalizada. Aqui o copo Vibe, que você pode adquirir. Garrafas que armazenam o líquido gelado por 24 horas, quente por 12 horas, e esse copo mantém a sua cervejinha geladinha por 4 horas. E as capinhas de celular, essa aqui é inspirada na camisa número 3 do Flamengo. O Flamengo vai vestir na quinta-feira da semana que vem, jogando em La Plata, na Argentina, contra os Estudiantes, jogo de volta da Copa do Brasil. E outros tantos modelos para diferentes marcas e modelos de celular. Você acessa o link do primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela, navegue para o site da GoCase para comprar um presentaço para você, para alguém que você quer presentear. E se o cara não for Flamengo, se a pessoa não for Flamengo, a namorada, o pai, marido, mãe, amigo, o que for, filho, bem, você pode comprar do clube pelo qual essa pessoa torce, porque os principais times do futebol brasileiro estão na GoCase com produtos licenciados. Tem mochila, tem mala de viagem, tem muita coisa bacana. Navegue por lá e tem muita coisa legal que não tem nada a ver com futebol. Inclusive uma linha infantil, que é bem legal para você presentear uma criança com uma garrafinha térmica infantil, por exemplo. Tem muita coisa bacana. Dá uma conferidinha lá no site da GoCase. As capinhas de celular, inclusive, você compra uma, leva duas. Cada uma sai por menos de R$ 25. A GoCase apoia o nosso jornalismo, está com a gente mais uma vez. Vamos reprisar aqui a fala do Felipe Luiz. Você já viu na abertura? Veja com mais atenção. Quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E não era o momento. E não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Note que ele fala que não é o momento. Não é o momento. Ele já tinha manifestado lá atrás o sonho de ganhar uma Liga dos Campeões, que ele quase conseguiu com o Atlético de Madrid como jogador, e é claro que ele sonha em ganhar o maior título possível entre clubes no comando de uma equipe agora como treinador. Mas de fato não é o momento. Não é o momento. O Fenerbahçe, o Boto, Zé Boto, diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista aos companheiros Bruno Braz e Rodrigo Matos no UOL, né, falando sobre vários assuntos, entre eles o interesse, né, que o Flamengo viu se manifestar
pelo Felipe Luiz, partindo do Fenerbahçe. Inclusive essa dupla mesmo, o Bruno Brás e o Rodrigo Matos, publicaram no sábado. Você está vendo aí, Felipe Luiz recusa a proposta do Fenerbahçe para seguir projeto no Flamengo. Ou seja, o Boto admitiu que o time turco, sem citá-lo, queria pagar mais até do que a multa, etc. e tal. A multa dele não é tão alta, o Felipe fez um salário, fez um contrato com um salário que não é longe de ser um salário de ponta para técnico no Brasil, porque ele vinha do time de base. Entrou no lugar do Tite na reta final da temporada passada, ninguém sabia se ia dar certo, fez o contrato até o final desse ano de 25, e ele agora vai discutir renovação. Tudo indica com o Flamengo para o ano que vem, numa outra situação, podendo pedir muito mais dinheiro, um contrato muito melhor, que é normal, ele se valoriza. Mas essa tentativa do Fenerbahçe não era realmente o momento por várias razões. Primeiro que ele precisa, é a minha opinião, e eu acho que é o que ele pensa também, amadurecer mais como técnico, conquistar títulos importantes aqui no Brasil, pelo clube que comanda, pelo time que dirige, que é o Flamengo, para construir uma imagem mais forte lá fora e também estar mais preparado. Ele tem que adquirir mais vivência, mais experiência, só com o tempo isso vem, evidentemente. E note que o Felipe Luiz, ele repercute na Europa mais do que o Abel Ferreira do Palmeiras, apesar dos muitos títulos que o português conquistou no clube paulista, porque o Abel Ferreira não foi um jogador tão famoso. E o Felipe Luiz foi um jogador bem conhecido, jogando na Inglaterra, há muito tempo no Atlético de Madrid. Na Inglaterra vestiu a camisa do Chelsea, foi até campeão inglês, ganhou títulos por esses clubes e jogador de Copa do Mundo de seleção brasileira. Então, quando ele brilha aqui, acontece alguma coisa importante, especialmente na Espanha, tem repercussão, rola repercussão. E aí, o que acontece? Se ele brilhar mais aqui, isso vai repercutir lá. E as pessoas, cada vez com mais olho no trabalho dele por aqui. Para ele entrar na Europa, seria interessante um time que jogue a Liga dos Campeões. O Fenerbahçe foi eliminado na fase preliminar pelo Benfica, por isso o técnico José Mourinho foi até demitido e eles vieram atrás do Felipe Luiz aqui no Brasil. Então, dirigir um Fenerbahçe que não vai jogar Champions não é interessante. Dificilmente o Felipe vai começar por um time grande. Pode até pegar o Atlético pela história que tem no clube se o Simeone um dia largar o cargo de treinador do time colchoneiro. Mas se ele, por exemplo, dirigir uma equipe que jogue a Champions e possa enfrentar na fase de pontos corridos os grandes times da Europa, já é interessante. Se o time for bem treinado, fizer um bom trabalho, todo mundo vai pensar: esse time está jogando contra o Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Nápoles, Juventus, Inter, e está complicando os caras. Quem é o técnico? Ah, o Felipe Luiz. Agora o Fenerbahçe não está nessa roda, ele não se classificou. Então, de fato, por várias razões, não era o momento, mas esse momento vai chegar, gente. O Filipe Luiz ele é um profissional, eu sempre digo isso, forjado na Europa. Passaporte brasileiro, nasceu aqui no país, mas ele se consolidou como um ótimo profissional jogando futebol lá fora. A mentalidade dele é muito europeizada. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação e até um elogio. O futebol é mais evoluído na Europa, então ele tem muita cultura futebolística, muito entendimento tático, passou por clubes importantes com técnicos muito relevantes, aprendeu muito com toda certeza, como também aqui no Brasil, quando trabalhou com outros treinadores, especialmente Jorge Jesus, acredito eu, mas ele vai se qualificar em algum tempo muito mais e vai chegar muito mais forte no futebol europeu, talvez até com uma proposta, quem sabe, de um clube de um porte significativo, seja o Atlético de Madrid ou não. Então, acho que o Fenerbahçe, de fato, não era uma opção boa para ele nesse momento, nessa crise do time eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões, mais ainda. Mas essa hora vai chegar. A gente sabe que não vai ficar, dificilmente vai ficar 5, 6 anos no Flamengo, como ficou, já está 5 anos, né? Quase 5 anos no Palmeiras, o Abel Ferreira. Porque ele vai ter mais mercado que o técnico do Palmeiras, pela razão que eu falei. O técnico do Palmeiras até agora teve sondagem, proposta, parece que lá do Oriente Médio e tal, acabou não indo, mas ele não teve, até agora, pelo menos que a gente saiba, nenhuma proposta tentadora de um clube relevante da Europa. Ele tem um contrato muito bom, merecedor, porque fez um ótimo trabalho e conseguiu negociar um contrato muito bom com o Palmeiras, mas o Felipe, ele a tendência é de chamar mais atenção. Por isso, ele foi um jogador mais conhecido. Isso pesa muito nesse contexto. E com isso, o Felipe pode receber uma proposta muito melhor. O Flamengo vai ter que pensar em fazer um contrato muito bem amarrado. A ideia inicial, pelo que se comenta, é que esse contrato termine mais ou menos no final do ano que vem. Eu acho que o Flamengo deveria, nesse caso, tentar um contrato mais longo, com a multa que proteja o clube, se possível, para dificultar um pouco a saída, para ele não sair tão facilmente, porque essa chance é grande disso acontecer. Talvez não nesse período, mais adiante, quem sabe. Eu nunca sou favorável a contratos muito longos com técnicos, porque geralmente, se eu pensando do ponto de vista do clube, porque os clubes é que mandam o técnico embora muito mais do que eles pedem demissão.
Mas no caso do Felipe Luiz, acho que é uma situação excepcional. Ele é rubro-negro, jogador do clube foi, técnico forjado no clube, gosta do Flamengo, se declara torcedor do Flamengo desde criança e tem muita qualidade. Ele é muito diferente da média dos técnicos surgidos no Brasil, talvez até, ou com toda certeza, quem sabe, podemos dizer até isso, né? Acho que dá para dizer isso, porque ele foi forjado lá fora, a cultura futebolística dele vem do futebol do primeiríssimo mundo, que é o futebol da Europa. Então, naturalmente, ele é um cara inteligente, ele tem um potencial muito grande. Então, o Flamengo vai ter que realmente imaginar que vai contar com o Felipe Luiz durante um tempo, mas talvez esse tempo não seja tão grande quanto gostariam os torcedores, especialmente se ele enveredar no caminho dos títulos das vitórias. Se porventura tudo der errado, aí, gente, ele pode ser demitido do Flamengo como qualquer técnico. Nenhum deles está livre disso. Nenhum deles está livre disso. O próprio Simeone, antes dessa jornada terminável e de sucesso no Atlético de Madrid, ele foi jogador do Racing, né? Treinou o Racing e não se ouve bem. Saiu em baixa, ele foi parar no Atlético e olha no que deu. Essas coisas acontecem. Mas eu acho que o Flamengo tem que estar preparado para contar com o Felipe Luiz, quem sabe por mais uma ou duas temporadas além da atual, especialmente se o time for campeão esse ano e tudo correr bem, mas sabendo que a qualquer momento a proposta pode ser de um clube maior que o Fenerbahçe e aí ele pode achar que já é o momento. Por enquanto, ainda não. Mas a saída do Felipe Luiz do Flamengo é uma questão de tempo, não sabemos qual. Mas acho muito improvável que o Flamengo possa contar com ele por muitos anos. Não por opção do clube, mas pela ambição que ele tem na carreira, que é absolutamente legítima e tem todo o direito. E o Flamengo vai ter que começar a pensar daqui a algum tempo, né, quem poderá ser o substituto, né? Não agora, mais adiante, porque vai ser uma tremenda baixa se as coisas caminharem bem para o Flamengo nesse ano com títulos e depois, no ano que vem, no outro, de repente vem um clube da Europa aqui com muita disposição e leva o técnico embora. Vejamos como vai ser. Por enquanto, a preocupação dele, claro, é o jogo com o Estudiantes de La Plata, quinta-feira, no Maracanã, buscando aí uma vitória no jogo de ida para tentar chegar à semifinal da Libertadores. O Flamengo que em 23 e 24 foi eliminado antes dessa fase e agora tenta alcançar a semifinal e quem sabe mais uma decisão de Copa Libertadores da América. E esse vídeo tem o apoio da Golcase com os produtos como o copo Vibe, como a garrafa Urban, como a garrafa, essa aqui aliás é a Fresh, essa aqui é a Urban menorzinha. Você encontra mais informações na descrição do vídeo. As capinhas de celular, compra uma, leva duas, tá? As capinhas de celular da Golcase que tem de todos as marcas, diversos modelos de telefone celular, tá? E dos principais clubes do futebol do Brasil, como eu já falei para vocês. Então, acesse o link do primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Teremos live direto do Maracanã na quinta-feira, depois do jogo Flamengo Estudiantes, live apenas em áudio. Você vai ver uma tela, não vai ver a minha imagem, porque a Conmebol não permite que do estádio você faça nenhuma transmissão, a não ser os detentores de direitos mostrando imagens, a não ser lá na zona mista e tal, coletiva. Então não vamos mostrar nenhuma imagem, vai ser em áudio, mas estarei no Maracanã falando com vocês sobre o jogo, tá? Não deixe de acompanhar a live por conta disso, né? Até porque você deve estar cansado de ver a minha cara e vai ter a minha cara lá na tela, lá, mas é uma foto, não vai ter movimento. Mas vamos conversar muito sobre esse jogo importantíssimo de quinta-feira. Eu vou acompanhar direto lá no Maracanã para depois trocar uma ideia com vocês. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Toda segunda-feira você pode faturar, participando do Clube de Vantagens, uma camisa oficial do Na Área. Na Área acontece às segundas e sextas às 11 da manhã. É uma live comigo, com Letícia Kelly, com o André Rocha às segundas e com o próprio André e o Alan Bimardi às sextas. Começa às 11 da manhã. Na edição de segunda tem sempre sorteio de camisa oficial para um integrante do Clube de Vantagens da S1 Live. Segunda-feira, tá? Sempre na segunda-feira. E tem live todo dia às 11 da manhã. Faça inscrição no canal e venha para o Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode participar também do bolão e faturar no bolão, hein? Vale a pena. Também destacando aqui na descrição do vídeo o link para o nosso canal de cortes com o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes do youtube.com/maurocesar e também o Clube de Membros. Participando do Clube de Membros, você apoia o nosso jornalismo, dá uma força para a gente. Venha para o Clube de Membros do canal.
E também no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. E para o nosso parceiro Use 360, mês que vem tem data FIFA outra vez. Se você não gosta, tá lá. Caneca e camiseta, eu odeio a data FIFA. Cupom data FIFA dá desconto. E o cupom Mauro César também dá desconto. Em todo o site Use 360, que tem muita coisa legal por lá. Dê uma conferida, espero que você goste. Você vai gostar, certamente, de muita coisa que lá irá encontrar. Então é isso, gente. Live em áudio, quinta-feira, depois de Flamengo Estudiantes de La Plata. Tá? Jogo com 9h30, acaba lá pelas 11h30, 15 para meia-noite, no máximo, estaremos batendo papo com vocês aqui, direto do Maracanã. Saudações.